Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar do Flamengo, Flamengo que está nas quartas de final da Taça Libertadores da América, eliminou o Cruzeiro no Maracanã, vencendo por 2-1, e agora vai aguardar aí o seu adversário que vai sair do confronto entre Tolima e Independente Del Valle, na ida 1-0 para o Del Valle, e o Del Valle vai decidir em casa. Vamos trazer aí o Pascoal, o Zinho, o Pirral, comentando sobre o Flamengo. Na opinião deles, o time é Pedro e mais 10, Pedro não pode sobrar. Vamos compartilhar aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Flamengo, tudo do rubro-negro você encontra aqui no nosso canal RL Futebol. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas do futebol brasileiro e internacional. Decisão com o Corinthians foi assim, só que ele deu no seu pé direito. O Evair foi o maior pivô que eu vi. E o Pedro te mostrou, cara, o cara é artilheiro, o cara finaliza, mas tem técnica e qualidade para ser o garçom, para dar assistência. E um centroavante, o cara que é de dentro da área, que tem essa característica, só ele sabe fazer isso daí. É diferente, o Bruno Henrique vai receber na velocidade, vai brigar. Não é a dele ali, é ótimo jogador, pode fazer essa função quando o Pedro não puder, mas o Pedro tá inteiro. Pro jogo decisivo, tem que ser o Pedro ali, demonstrou isso, 2 assistências. E o Samuel Lino e o Arrascaeta, eles premiaram o passe do Pedro, porque os dois fizeram golaço também, um driblando e o outro dando uma chapada que o debochado, né? O debochado é brincadeira. Debochado é brincadeira. Ele botou a bola do outro lado, na bochecha da rede. Leonardo Jardim só lamenta ele ainda não ter condições de jogar 90 minutos nessa batida. Vou falar um negócio pra você. Quando começou o jogo, quando o Flamengo começou a marcar a saída de bola do Cruzeiro, quando deu aquela avalanche, o Cruzeiro não passava da linha do meio-campo. O Cruzeiro não passou do primeiro tempo, a linha do meio-campo. Foi impressionante o que o Flamengo fez. A imposição do time do Flamengo. Eu entendo que não dá para fazer isso 90 minutos. Eu entendo. Sou capaz de entender, porque fisicamente tem limite o ser humano. 90 minutos com aquela pegada é muito difícil. Mas o jogo vai se transformando e o Cruzeiro, queria só lembrar, o Cruzeiro marcou fofo, né? Sabe aquele? Marcou fofinho, marcou olhando, marcou distante, marcou, deixou. Ou não achou? O quê? Não. Se você pegar, tem lances que você enxerga. A saída de bola, na saída de bola do Flamengo, o Gerson vinha e tentava invalidar o Pulgar. Vamos esse lance do gol aí do Arrascaeta. Mas é que esse lance, de primeira não dá para chegar. Esse lance vem de uma virada de jogo por outro lado, numa tentativa de jogada por aqui, que acaba saindo do outro lado. Mas aí é o seguinte, o jogador que está marcando o Arrascaeta tem que ir com ele para dentro da área, não pode largar a marcação. Aliás, o Lino puxa pro... Isso. O Elton... O Lino puxa pro fundo. Eu sempre fui telespectador do nosso Sport Center, o último Sport Center, com o Amigão, com o Antero. Sempre fui fã, eu jogador. Então eu chegava em casa e era o programa que eu assistia, do Amigão com o Antero. Era o que eu fazia questão. Além de me divertir, a informação também era maravilhosa. E continua sendo muito bom com o Edu Elias e Elton. E parabéns para os dois, porque eu assisto sempre. E aí eu vi a análise do Elton Serra ontem, nosso companheiro. E ele estava com o tablet e ele foi muito feliz quando ele mostra. Ninguém olhou para isso. E o Elton brilhante. O Samuel Lino, ele leva puxa a bola pro fundo. Não, ele vai levar o marcador pro fundo. Aí, mas quem que tá na marcação do debochado tem que acompanhar até o fim. Não pode deixar. O William. É que ele vem de novo o lance, ó. Pegou lá no fundo. O Samuel Lino puxa pra cá. O Lino vai. Aí o William vem pra cá. Trocou a posição. Quando troca. Mais mérito do Arrascaeta e do Pedro. Mas é isso uma pra mim, falha de marcação. Isso, pra mim só mostra muito rápido. Pra mim o Cruzeiro marcou fofo o tempo todo. O primeiro tempo foi igual a que, sabe? Quando o cara queria chegar, acho que já bateu. Foi igual você comer pão banguela. Você tem aquele fofinho, sabe? Mas o início do segundo tempo foi diferente. Não. Aí entra o treinador que é bom. Ele gostou. Como é que é o negócio? Comer pão banguela. Comer pão banguela.
O pior Entendeu? Dá sopa pra Banguela. Aí vai no canudinho. O Plihal. Aí entra o treinador que é bom. O treinador do Cruzeiro é bom. É bom treinador. O que ele fez? Escuta aqui, ó. Vocês vão ficar com essa preguiça de marcar. Vão marcar lá em cima agora no segundo tempo. Vai pra, como diria aquele amigo meu, vai pra dentro. Mas não é isso que tá errado, vai pra dentro. Marcar lá em cima. Marcar lá em cima. Gostou, né? Os caras gostam. Eles dão risada aqui no estúdio. Vocês estão ainda recebendo, hein, gente? Então, tem um que tá preocupado ali, o Nelson. Nelson tá preocupado. Tá vendo o trânsito, como é que tá o trânsito. Não saiu a escalação ainda, vai sair aqui primeiro. Nelson tá preocupado. Jogo do Santos. Caralho, meu amigo, já foi. O Cruzeiro volta marcando o Flamengo em cima. Tem a possibilidade do gol que o Jorginho salvou. Tem uma outra possibilidade que o Gerson bate a bola em cima do zagueiro do Flamengo. A chiadeira só não foi maior no lance da salvação ali do gol do Jorginho, porque o gol sai na sequência. É. Senão ia ter a chiadeira brava. Não, mas, gente, as coisas têm que ser tratadas com justiça. Quando a bola passa toda da linha do gol, é que é gol. Se tiver uma fração da bola em cima da linha, o gol não pode ser validado. Aí você tem um critério de... Não teve um gol ainda, então... Teve um gol do Flamengo... O chip é caro, Pascoal? Eles devolveram? Mas devolveram. Acabou a Copa do Mundo, devolveram todo equipamento do chip. O chip de 12 anos atrás já está defasado. Deve ter um chip novo melhor, mas... Mas aí você vai ter que ter o chip na bola e tem que ter o chip no relógio. No relógio do árbitro. Né, para saber se vai ou não. Ó, o Jorginho foi perfeito. Eu achei que não entrou. O Jorginho foi perfeito. E outra coisa, o time do Cruzeiro teve a possibilidade de fazer o segundo gol logo em seguida. Fez o primeiro e teve a possibilidade do segundo. Porque estava jogando bem o segundo tempo. Foi legal. O jogo foi, como o Zinho falou, o jogo foi legal. Nossa, foi muito legal. Que bom que a gente ainda tem futebol desse nível para apresentar, tanto no Cruzeiro quanto no Flamengo. Tem a pressão. Alguns jogadores do Cruzeiro deixaram a desejar para mim. Os jogadores, o Flamengo tem um assim, o Flamengo não consegue, se um jogador não está bem, os outros conseguem superar. Por exemplo, ontem o Léo Pereira estava dando só de gancho na bola, né? Tá difícil, não estava numa noite legal. Mas os outros consertam, entendeu? Que nota, em geral, você dá pro Flamengo ontem? Pro Flamengo eu dou nota... Ontem foi o jogo nota 8. 8. E para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que derrotou... Leonardo Jardim falou o Arthur Jorge, falando sobre, né, sobre a derrota, mas não é verdade? É que é verdade. Só uma coisa. Fala. Vai lá, pode falar. Não, de declaração, para mim a mais legal não foi essas que a gente mostrou, foi do Pedrinho BH. Foi demais, cara. Que ele falou que... Ele falou assim, cara, primeiro que dessa vez, só um elogio. Não teve, eu perdi porque me roubaram, por não sei o quê. Verdade. Os caras levaram a derrota como uma situação normal esportiva. Então isso é um elogio, porque no Brasil normalmente você perde, nem te com o lance do gol lá, que não entrou, nada. Não teve nada disso. E ele não falou. E aí a frase dele, a gente falou nessa mesa aqui. Eu falou assim, 10 minutos depois que saiu o sorteio, o BAP me ligou. E o BAP disse, eu não queria pegar vocês e vocês também não queriam pegar a gente. E ele falou, a gente deu azar no sorteio, a gente era para se pegar lá na frente. Infelizmente o sorteio não me ajudou, eles têm um time desse também, o meu trabalho só está começando aqui, eles já estão muito mais evoluídos, parabéns para eles, eu vou torcer para eles, porque nossas torcidas são irmãs. Uma baita declaração esportiva, boa assim, sem querer jogar para arbitragem ou dizer que foi roubado, nada disso. E levou para uma coisa de que o outro está no estágio muito mais avançado, tem um time melhor, um elenco melhor e que o time dele deu azar na hora do sorteio. Eu achei muito legal, cara. Inclusive, tocou num ponto que eu acho importante. O trabalho dele é o primeiro, segundo ano dele no Cruzeiro. Não sei qual o fôlego que vai ter para continuar nessa pegada aí de contratar jogador muito bom. Mas o Arthur Jorge acabou de chegar, é um ótimo técnico. Renovou, o time é bom, né? O time é excelente. Se continuar nessa pegada aí, o treinador é ótimo. Se continuar nessa pegada, o Cruzeiro... em 1 ou 2 anos, pode se transformar um time forte até o Arnaldo falar. Se o Arnaldo não falar nada... Eu acho que o treinador errou na estratégia. Então. Boa, Arnaldo. Esse é um bom ponto. Diga lá. Porque a partida do Mineirão, né, um jogo influencia no outro, né? Então, a partida do Mineirão em que o Cruzeiro esteve à frente, competiu um jogo parelho,
O Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, optou por uma escalação um pouco diferente, levando em consideração que ele era visitante. Deixou o Pedro no banco, certo? O que o Pedro fez ontem? Deixou o Pedro no banco e acho que fez certo pela estratégia de jogo. Jogou com um time mais rápido, que tinha mais poder de marcação e pressão e tudo mais. O Cruzeiro, naquela partida, tomando a iniciativa com 60 mil torcedores a favor, jogou, a gente destacou isso, e consideramos um acerto, com o time mais criativo que ele podia. Ele não tinha o Lucas Romero, que ontem jogou muito bem, fez o gol, capitão do time. Como jogou a bola. Jogou muito. E no Mineirão, ele fez falta, mas não fez tanta falta assim. O Arthur Jorge conseguiu compensar com criatividade no meio e circulação da bola, com o Matheus Henrique, quase foi expulso, o Gerson de segundo volante e Matheus Pereira. Até eu lembro da frase aqui que eu falei. O Gerson de segundo volante, quando você está tomando a iniciativa, é ótimo. Quando você tem que defender, está roubado. Ele não defende porcaria nenhuma. Calma. Né? Ainda mais marcado pela galera adversária. O Gerson foi um deleite de segundo volante no Maracanã. E eu duvidei que eu estava com a impressão que ele fosse colocar o Lucas de volta, manter o volante e botar o Gerson num dos lados do campo. E não jogar com os dois pontas abertos, o Wesley e o Arroio. Quando eu vi a escalação, eu falei, putz, o Lucas Romero vai correr sozinho aí. Vai correr sozinho contra Arrascaeta, Jorginho, Samuel Lino por dentro, faz o outro na diagonal, né? E aí eu acho que o Cruzeiro, na questão da marcação, como diz Abel Ferreira, inibir o que o outro faz de melhor, ele foi muito pouco competente. Os jogadores do Cruzeiro ficavam vendo a bola, não conseguiu acompanhar a troca de passe. Sempre tinha um jogador do Flamengo a mais no meio de campo. E o Flamengo só não goleou no primeiro tempo. Ele corrige um pouco no intervalo, reage. Depois da parada ele já dá uma corrida. Melhorou um pouco, mas parada, não muito, da parada da hidratação. No intervalo um pouco melhor, aí o Cruzeiro acho que surpreende porque adianta a marcação, faz o gol de empate. Tem uma bola para o Caio Jorge talvez fazer o segundo, não foi uma chance clara. Mas depois o Flamengo consegue... Essa é a vantagem de você ter jogadores muito bons, né? No momento mais desconfortável, sai uma triangulação maravilhosa, sai o segundo gol e acaba o jogo, inclusive emocionalmente. Eu vou porque dos portugueses técnicos, a gente sempre elogia o Abel mais e o Arthur Jorge e menospreza o Leonardo Jardim, na minha visão. Que estava, para mim, ele é o mais velho, mais socorro, mas sim, o menos charmosão. Usa o uniforme do clube mesmo. Usa o uniforme do clube, fala meio pra dentro, mas ele é bom técnico. Então a gente fala, como é bom o técnico técnico como é bom o técnico do Palmeiras. O técnico do Flamengo. Quem falava que ele era ruim é o do Flamengo. Exatamente. Mas eu tô falando, não tô falando nem pro Massini, nem pra torcida do Flamengo que queria a cabeça dele. Ele é bom treinador. Ele fez uma eliminatória. Zidane da Shopee, é isso aí. Zidane da Shopee, ele fez uma eliminatória excelente como técnico. Lá e cá. E o trabalho que ele fez com o Samuel Lino, que era um jogador, mesmo com o Felipe, era considerado um bagre de 25 milhões de euros. O Samuel Lino tá jogando demais, cara. Ele recupera o Samuel Lino, claramente. Né? Então, porque o Arrascaeta e o Pedro a gente sabe como funciona. Agora, como é que... com o Pedro também. Sim, exato. Porque o Felipe com o Pedro era quase atrito todo. E eu tô dizendo que não foi errado o que o Felipe fez. O Felipe ganhou tudo, caramba. E ele precisava muitas vezes enquadrar o Pedro e tirar o Pedro. E o Leonardo Jardim fez isso sem alarde lá no Mineirão. Não jogou o Pedro. Né? E aí o Cascal foi recuperado. Hoje é um jogador importante, decidiu lá em Mirassol. Mas o Samuel Lino, para mim, é a melhor coisa. Para mim, ele tem feito, mesmo nos momentos piores do Flamengo, ele tem jogado bem a temporada toda. Sob o comando do Leonardo Jardim. E quando passa pelo treinador, que é o que o Arnaldo está dizendo, é quando você fala, o cara que fez o jogo que o Pedro fez ontem, que é um negócio absurdo, só de assistência para ele deu umas 4, 5. Negócio, você fala, como esse cara ficou no banco o primeiro jogo? O jogo da ida ele é banco. Não, é fácil de entender, mas eu digo assim, isso é a mão do treinador. É o seguinte, esse jogo do Mineirão você não serve para mim. Só que você vai arrebentar na volta e eu conto com você para a volta. Para ter esse entendimento, porque o mais normal é, eu ponho o Pedro, deixo ele jogar e eu vejo que dá.
tira o meu da reta. Não, ele pensou nas 2 mata-matas. Então, isso é bem louvável mesmo para a gente falar. A outra coisa que é importante, o futebol cada dia mais é tático, a gente sabe disso. Mas, gente, ainda tem muito do que o camarada sabe fazer. Ah, claro. Por quê? O Pedro ajeitar com aquela perninha dele, o Arrascaeta dá a chapada perfeita, ou o Lino vai... A tabela, o Pedro, com o Lino dando... Se você põe lá o Bagre, ele não vai sair a tabela, não vai sair o passe, não vai sair a chapada. Então, ainda tem muito dessa parte também individual. E 2 coisas que eu queria só falar individualmente, e depois a gente olha aí. Ô, seu Rossi, dava, hein, seu Rossi? Não é, pra mim não é frango, não é falha, mas era defensável, né? Naquelas minhas 4 coisas, era bem defensável essa bola. Um passinho pro lado, era defensável. Não foi falha, não foi falha, não foi falha, não foi frango, mas era defensável. Ele joga no Flamengo, ele não joga... A bola passou embaixo da perna do cara. Eu acho... Tanto era defensável que se você pegar o Léo Ortiz, ele fica pé no lance. A câmera tá fechada nele, ele fica bravo. Não é com o goleiro, é porque o time errou a saída de bola. Não, porque dava pra pegar. Ele também fica bravo por isso, dava pra pegar. Então, pra mim, era defensável. E a outra coisa, na bola que teve discussão se a bola entrou ou não entrou, eu acho que a decisão de não ter a confirmação, você não dá o gol, tá, porque fica a dúvida mesmo. Mas o mais curioso, a hora que mostrar o lance, prestem atenção. Quem tira aquela bola é o Matheus Pereira. Porque, por incrível que pareça, o Matheus Pereira empurra o Jorginho. E ao empurrar o Jorginho, ele dá ao Jorginho... O impulso para chegar na bola. Ele dá o impulso pro Jorginho e tirar a bola. Porque o Jorginho não ia naquela bola. É tão engraçado o lance, aí o Matheus Pereira empurra e ele tá lá tropicando, mas pegou uma velocidade e falou, já que eu tô aqui na velocidade, eu vou tentar tirar essa bola. Ela apareceu para eu tirar. É muito engraçado o lance. Se o Matheus Pereira não empurra o Jorginho, ele não vai lá retirar e o gol tinha saído. Fica essa curiosidade, a hora que mostrar o replay, vejam a atuação do Matheus Pereira empurrando e dando um impulso pro Jorginho tirar a bola. Olha essa jogada, Pedro. Completando o que o Massa vai comentar, eu só não concluí sobre o Leonardo Jardim. Outros 2 jogadores que nem podiam entrar no Maracanã, que eram vaiados no placar, que toda vez pegavam na bola, são os 2 laterais. Que em tese não sabem marcar. O Royal e o Ayrton Lucas. Os 2 jogaram bem. Agora trazer aí, pessoal, notícias atualizadas do futebol. Tá ali, ó. Se inspirou em Zizou, gringo, faz golaço em jogo da Série B. Foi o Diego Hernandes, né? Pelo Sport, eu vi o gol, ele pegou de primeira, lá no ângulo, golaço. Vamos ver mais notícias aí. Cria do Inter deixa o futebol saudita para ser 13º brasileiro no Shakhtar. Tá ali o brasileiro que vai jogar no Shakhtar. CBF estuda criar novo torneio de base e reduzir espaço da copinha, diz site. Com direito à tréplica, Palmeiras rebate provocação do Corinthians. Vitor Sá preocupa São Paulo após deixar treino com dores no tornozelo. Vitor Sá se machucou no treino de hoje. Com 3 ofertas do exterior, Cebolinha negocia a saída imediata do Flamengo. Olha aí, ó. Cebolinha podendo sair. Conversas avançam e Palmeiras fica otimista para renovar com Flaco Lopes. Savinho se aproxima do Tottenham em uma das maiores compras da história do clube. Olha aí, o Tottenham comprando Savinho. FIFA anuncia calendário da Copa Feminina. A Arena do Corinthians terá mais jogos. Copa Feminina 2027. Brasil joga no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. Inter lança a 3ª camisa com homenagem ao Mundial de 2026. Oficial, Barcelona anuncia João Cancelo. Aí mais um reforço do Barcelona, João Cancelo. Então tá aí, acho que as principais notícias, né? Barcelona que já contratou o Rodri foi apresentado. Tá aí, principais notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.